Vamos sanar mais uma dúvida que ficou aí no nosso grupo gratuito de operações. Então ele mandou aqui o seguinte, que ele ficou com dúvida nessa entrada de segunda-feira, que achou que não seria válida por conta dos candles crescentes, e possivelmente os candles crescentes que ele observou foram esses aqui. E este candle está menor que o candle posterior. A análise foi na segunda-feira, então segunda-feira foi dia 20, e a operação foi, parece que às 10h18, se ele não se engana. Vamos ver lá. Aqui no TradingView, o primeiro contexto que nós observamos é o seguinte, o preço ele vem configurando uma estrutura de baixa, rompeu inclusive o nosso último fundo válido e vem rompendo, né, os fundos com facilidade e protegendo seus topos. Os topos estão protegidos. Nesse sentido, a gente vai querer trabalhar a favor dessa baixa até que o preço atinja o seu alvo principal, que será uma região de interesse dos compradores para que eles possam se posicionar em um preço considerado mais justo, mais barato. Eu mapeei o seguinte para vocês, em 10 minutos, que é esse tempo que eu estou agora, eu sinalizei este candle como sendo nossa região de oferta. No próprio tempo de 1 minuto, nós temos todo esse período mais macro acumulado que antecedeu essa baixa, e nesse sentido a gente pode trabalhar aqui com o volume de range fixo. Então, POCzinha posicionada no movimento que antecedeu a queda, nós tínhamos exatamente neste ponto uma confluência da POC mais região de oferta. Vou deixar ela sinalizada aqui, né, como a linha horizontal, como eu sempre faço para vocês. Observe o seguinte, o preço ele começou, né, inclusive a plantar liquidez, ó, acima desses topos, abaixo desses fundos, nesse período consolidado, acumulado aqui. O mais provável era que o preço rompesse essa região de resistência desse período acumulado, em busca da captura da liquidez desses topinhos, mais os topos anteriores, atingisse ali a nossa região e voltasse a impulsionar a favor do movimento principal, que nesse momento atual era de baixa. Era isso que nós estávamos especulando. Nesse momento exato, eu sinalizei para vocês que o preço configurou um inducement, ou seja, ele veio, impulsionou, aproximou sem tocar na região e já reagiu, induzindo, incitando muita gente a se posicionar de forma antecipada, principalmente por conta dessa região de topo aqui também. Muita gente poderia se posicionar aqui, ó, acreditando nessa resistência. Então, nesses cenários, nós trabalhamos com a extensão de Fibonacci baseada em tendências do fundo, topo, fundo, traçando nesse movimento. Então, traçando a extensão, a gente vê que ela conflui, não está exatamente na mesma taxa, mas nós sabemos que são zonas, não são linhas, então ela conflui ali com a nossa região da POC. E eu sinalizei esse ponto de entrada para vocês, 104, 190. O preço ele começou a buscar pela região, como ele disse, sinalizando candles crescentes, onde este candle é maior que o candle anterior. Tendo esse cenário, se o preço nasce e estica a buscar direto pela nossa região, não é válida essa entrada, porque ele está ganhando força, nos sinalizando uma intenção de continuidade dessa alta a favor dos compradores. Porém, não foi isso que nós tivemos, tá? Observe que o preço sinalizou aqui para nós um doji, não tocou na região, e só posteriormente ele foi tocar. O que acontece? O filtro de candles crescentes, o preço ele tem que apresentar candles de corpos maiores, né, pelo menos 2, antes de tocar no ponto de entrada, e a vela tem que buscar, ou seja, tem que ter um candle de um tamanho X, a outra maior, e essa daqui vem tocar. Aí sim, a entrada não é válida. Não foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos realmente esse primeiro cenário, onde eu tive esses 2 candles maiores, só que aqui, ó, acabou. Não fui buscar pelo nosso ponto de entrada, não fui buscar pela nossa região. Inclusive, eu tive um candlezinho corretivo de baixa antes do preço buscar pela nossa zona. Então, ele sinalizou esse candlezinho corretivo e depois ele buscou. O preço nasceu aqui embaixo, esticou para buscar pelo nosso ponto de entrada, venda nessa para o final da próxima. Pagou aí com um pouquinho, né, de aperto, foi um pouquinho apertada essa operação, mas a gente consegue observar que foi um win. Esse foi o motivo da análise. Uma outra dúvida que surgiu no nosso grupo do Discord foi essa aqui. EuroGBP, quarta-feira, dia 22, às 8h44. Ele falou assim, mesmo par, aqui numa operação anterior que ele havia visto, caso 78 da FIBO, mas POC não entrou pelo filtro de candles crescentes, teria pago. Muito bom de não entrar, tá? Filtro é filtro. Tudo funciona de vez em quando no mercado e nada funciona o tempo todo. Mas, se você determinou um filtro, siga esse filtro, porque no longo prazo ele tende a te salvar mais do que te prejudicar. Então, pela imagem aqui, até deixei ela grande aqui, ele traçou a Fibonacci em todo o movimento e também a POC do início ao final dela. Vamos lá para o TradingView. Então, seria a Fibo daqui, deste topo, até o fundo. Tem ali a 78 que ele marcou, já deixei até configurado. Puxando o volume de range fixo em toda essa movimentação como ele fez, a gente teria realmente a POC ali na confluência. Fez bem de não pegar aí a favor do filtro, tá? Por quê? O preço sinalizou este candle
maior que o anterior e este daqui maior que o anterior. Então ele veio ganhando força, né, nessa movimentação. É lógico, a gente vê que o movimento em si era um movimento interessante e corretivo. Só que observe, a partir daqui ó, ele já virou um movimento mais íngreme. Então não só os candles demonstrando ganho de força, mas a própria movimentação já te sinalizava o interesse dos compradores em manter esse movimento. Ah, Enzo, mas pagou. Tudo bem, mas eventualmente, né, você vai ver respeitando, mas a maior parte das vezes você vai se livrar de um loss aí. Então fez muito bem de não ter pego. Também não teria pego nessa operação. A sua forma de filtrar foi mais válida do que se você tivesse saído dos seus filtros para tentar pegar uma operação mais arriscada. Mercado de alto risco, você não deve se expor além do risco que já é necessário, né? Além do próprio risco que o mercado te proporciona. Então, fez bem de não pegar. E a última que foi enviada foi essa aqui, então. GBP/USD 11,12 nessa taxa. Vamos ver aqui a imagem. Ele teve um forte deslocamento, possivelmente esse deslocamento aqui foi em horário de notícia. Depois começou a corrigir, né, de maneira lenta. Vamos lá para o TradingView que a gente vai ver tudo certinho. Então estamos aqui. Como eu disse, né, o preço impulsionou e voltou ó, de forma lenta, travada, corretivo. Deixa eu ver, possivelmente essa vela aqui foi uma vela de notícia, né? Isso eu tô baseando só no tamanho do pavio, na violinária e no grande deslocamento de preço que ela teve num curtíssimo espaço de tempo. Mas, o que ele disse foi que ele observou um histórico do preço, realmente ele existia, né? Se a gente pega aqui, coloca uma linha horizontal e busca, aqui atrás a gente tem bastante histórico. O preço ele teve a intenção de trabalhar aqui, aqui, nessas regiões. Sem tira o zoom, né? É bem nítido que houve, de fato, todo um histórico nessa zona do preço ter trabalhado. Então, histórico tinha. Para complementar a análise, né, torná-la só um pouquinho mais rica, a gente podia ter trabalhado com a FIBO, já tinha delimitado a marcação aqui também, ó. Do topo ao fundo, a gente teria umas 50% na confluência em um canalzinho, considerando ó, esse movimento corretivo. Enzo, mas rompeu aqui, tudo bem, mas a gente sabe que em M1 a gente considera para a próxima vela, né? Então aqui ele buscou, venda para a próxima e M1 também teria pago. E aí ficaria uma confluência bem legal aqui em cima. Não é errado pegar aqui não, porque era uma zona de muito histórico, nós tínhamos a Fibonacci a 50% aqui na região. Geralmente, quando o preço se desloca assim, né, com grande intensidade, dessa forma, na maior parte das vezes ele vem buscar pelo menos a 50% num movimento corretivo antes da continuidade, caso a intenção ainda seja de baixa. Pontinho mais extremo do canal teria pago também, aqui ó, nesse canal corretivo, teria, considerando toda uma zona e não uma linha, uma confluência da resistência do canal, mas essa zona intermediária. Mas foi uma entrada válida, principalmente por conta do movimento. Ele veio com um movimento lento e por essa questão do preço buscar corrigir pelo menos 50% da pernada impulsiva anterior.